Oi, pessoal. Aqui é a Fran Sois falando, professora de ciências. Eu vou gravar aqui um vídeo para vocês, bem rapidinho, explicando sobre a matéria de ciências da semana 3, tá? A matéria sobre química, sobre balanceamento de equações, tá bom? Vou tentar ser o mais simples possível, tá? E as dúvidas que vocês tiverem, vocês mandam para mim pelo WhatsApp, que eu vou tentar responder todos, tá bom? Então, vamos lá. A semana 3, a matéria é balanceamento de equações, tá? O que significa balanceamento? Significa equilíbrio, né? Então, quando eu quero balancear alguma coisa, quer dizer que eu quero equilibrar ambos os lados, né? Vamos olhar aqui essa simplificação aqui, ó, que eu fiz, ó. Isso aqui é uma equação química, né? Como a gente viu na semana 2, de um lado nós temos reagentes e do outro lado nós temos os produtos, do outro lado da seta, certo? Toda equação química ela é escrita dessa forma: reagentes de um lado, produtos do outro. Quando eu falo de balanceamento de equações, quer dizer que este lado aqui dos reagentes, ele tem que ser igual ao outro lado dos produtos, tá? Então, a massa sempre será a mesma em ambos os lados. Um lado é igual ao outro, tá? Então, se eu tenho três átomos de carbono desse lado, obrigatoriamente eu tenho que ter os mesmos 3 átomos de carbono do lado de cá, mesmo depois que a reação acontecer, tá bom? Então, não esqueça que balancear é a mesma coisa que equilibrar, tá? Continuando. A quantidade de átomos de cada elemento, ela é indicada por um número que eu chamo de índice, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, coloquei aqui uma molécula de água, tá? O índice é esse número pequenininho que eu sempre vejo em fórmulas químicas, que fica aqui, ó, pequenininho no canto inferior direito do elemento. Nesse caso aqui desse exemplo, eu tenho aqui H2O, né? E o 2 é o meu índice. E o que significa esse índice? É a quantidade de átomos que eu tenho de um determinado elemento. Então, isso significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, certo? Agora, você deve estar se perguntando, e o oxigênio? O oxigênio não tem nenhum número aí, certo? Só que mesmo que não tenha nenhum número escrito aqui, eu sei que eu tenho um átomo de oxigênio, tá? Quando é número 1, ele não aparece. Eu sei que ele existe aí porque eu sei que quando é 1, eu não preciso escrever. Mas eu preciso saber que ele existe aqui, ok? Então, o número de índice indica a quantidade de átomos, né? E eu tenho aqui 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Continuando. Olha só esse exemplo aqui, ó, de uma equação balanceada, tá? Uma equação que já está balanceada, que eu não preciso fazer nada, tá? Pode aparecer em alguns exercícios isso, uma equação, aliás, várias equações, e o exercício pedindo para você balancear elas, mas se você olhar com atenção, vai ter equações que já estão balanceadas e que não precisa fazer nada, tá? E outras que eu preciso balancear. Então, olha esse exemplo aqui, ó, de equação balanceada. É esse aqui, ó. Eu tenho C mais O2, né? Eu tenho a seta e eu tenho CO2 do lado de cá. Deste lado eu tenho os reagentes e depois da seta eu tenho o produto. Eu tenho um átomo de carbono e por que eu sei que é só um átomo? Porque lembra que quando é 1 não aparece o índice aqui? Eu sei que ele existe, mas ele não vem escrito. Então, eu tenho um átomo de carbono, eu tenho 2 átomos de oxigênio, né? E depois que ocorreu a reação química, eu tenho aqui o dióxido de carbono, né? Continuo sabendo que aqui eu tenho um átomo de carbono, só que ele não aparece, e eu tenho 2 átomos de oxigênio. Essa equação está balanceada porque a mesma quantidade
de cada átomo, ou de cada elemento que tem desse lado, ela também tá do lado de cá. Repara para você ver. Um C, um C. 2 oxigênio, 2 oxigênio. Está balanceada, né? De cada lado eu tenho um átomo de carbono e de cada lado eu tenho 2 átomos de oxigênio. Agora, vamos ver um exemplo de uma equação que não está balanceada, né? Um exemplo de equação desbalanceada. Eu tenho aqui, ó, hidrogênio, oxigênio como reagentes. E depois da seta eu tenho aqui, ó, uma molécula de água, né? H2O, que é o meu produto, certo? Lembre-se que sempre vai ser produto depois da seta. Produto. E antes da seta eu tenho os meus reagentes. Tá? Então, por que eu sei que a equação está desbalanceada? Porque a quantidade que eu encontro aqui de átomos, eu não encontro aqui igual. Aqui tá diferente. Aqui tem um a menos. Olha para você ver. Eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho 2 oxigênios. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, mas eu só tenho um oxigênio. Então, essa equação está desbalanceada. E em química, nós precisamos balancear as equações para a gente conseguir trabalhar com elas, tá? Então, para balancear essa equação, o que a gente tem que fazer? Eu coloquei a mesma equação aqui e vou explicar como que eu balanceei ela, tá? Então, para balancear essa equação, nós utilizamos números que a gente chama de coeficientes, tá? Então, antes de cada substância, eu coloco um coeficiente para poder balancear essa equação. Então, como que acontece isso? Veja bem, eu tenho aqui a mesma equação daqui de cima, ó. Eu tenho 2 hidrogênios mais 2 oxigênios, tenho uma seta e depois eu tenho uma molécula de água, tá? Para balancear ela, eu coloquei esse número 2 aqui, ó, antes do hidrogênio e também coloquei esse 2 antes do hidrogênio aqui também, ó, tá? Por que eu coloquei esse 2? Para essa quantidade aqui ficar igual a essa daqui. Vou explicar. Veja bem, ó, se eu faço 2 vezes 2, eu tenho 4. Significa que eu tenho 4 átomos de hidrogênio agora. E aqui, ó, com esse 2 aqui do lado, 2 vezes 2, eu tenho 4 hidrogênios também. Então, eu consegui balancear, certo? De cada lado agora eu tenho 4 átomos de hidrogênio, tanto aqui desse lado quanto desse lado de cá. Repara aqui na equação desbalanceada, que antes eu tinha 2, eu tinha 2. Aqui não tinha problema, o problema aqui estava no oxigênio. E aí, para eu resolver essa quantidade de átomos de oxigênio, eu tenho que colocar esse 2 aqui e acabo mexendo também na quantidade de átomos de hidrogênio, tá? Vamos olhar agora o oxigênio. Eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui, e aqui eu só tenho um átomo de oxigênio. Como que eu sei? Que não tinha número nenhum, certo? Quando não tem número nenhum, é um átomo só. Então, tá desequilibrado, porque aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, e aqui eu só tenho um átomo só de oxigênio. Então, eu preciso equilibrar isso aí para essa equação ficar balanceada, tá? Então, aqui eu sei que o meu coeficiente aqui é 1, né? Então, 1 vezes 2, 2. Então, eu sei que aqui no lado do reagente, eu tenho 2 átomos de oxigênio, ok. Esse 1 aqui, ele não precisa ser escrito, tá bom? Eu coloquei só para vocês terem uma ideia de que quando não tem número nenhum, quer dizer que o meu coeficiente é 1, tá? Então, deste lado de cá, eu tenho água aqui, a molécula de água. Lembra que eu coloquei o 2 aqui? Então, 2 vezes 1, então é 2. Então, agora ficou equilibrado, tá vendo? Agora, eu sei que eu tenho 2 átomos de oxigênio do lado de cá e 2 do lado de cá. 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. Que quando eu coloco 2, ó, coeficiente 2 que eu multiplico, vou ter 4 aqui, 4 aqui, tá? E um outro detalhe que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Abre lá o PET de Ciências e lê a página 39 e 40, tá bom? Toda essa explicação que eu dei aqui agora, ela tá relacionada com essas 2 páginas do PET. Então, agora que vocês já assistiram o vídeo, eu quero que vocês leiam as páginas 39 e 40, tá bom?
para conseguir entender melhor ainda o que eu acabei de explicar, tá? Aí vocês leem as páginas e assistem o vídeo novamente, tá bom? E as dúvidas vocês mandam no privado, tá? Eu vou atender, vou responder as dúvidas na segunda e na quarta-feira, tá joia? Muito obrigada!